sabemos, meus queridos, que tudo isso é uma mentira. Para quem não sabe, a política do nosso país, a política das nações em geral, é tudo um disfarce da nova ordem mundial. E essa nova ordem, ela já é criada desde o início dos tempos. Como já falamos nos nossos vídeos anteriores, como falamos no vídeo de capítulo 24, que está escrito que em Daniel capítulo 8, você pode abrir sua Bíblia em Daniel no capítulo 8, e você vai ver como está escrito no versículo 23. Mas, no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, se levantará um rei feroz de cara, e será entendido em adivinhações. E se fortalecerá a sua força, mas não pelo seu próprio poder, e destruirá maravilhosamente, e prosperará, e fará o que lhe aprouver, e destruirá os fortes e o povo santo. E pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão, e no seu coração se engrandecerá, e por causa da tranquilidade destruirá muitos, e se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. Aleluia. Sabemos, amados, que a maçonaria, ela, desde o princípio dos tempos, que ela é o órgão emissor de controle da política e da economia do nosso planeta. Não falamos apenas de uma nação nem duas, mas de todo o planeta. E esses órgãos, quando o nosso Senhor Jesus Cristo veio aqui ao mundo, ele já veio combater essas entidades, esses órgãos que já tinham adentrado o templo da casa de Deus. Como vemos também em Ezequiel, o que eles faziam, os sacrifícios que eles faziam, as abominações que os sacerdotes faziam, invocando astros, invocando animais, simbologia. Então, é com isso que o inimigo das nossas almas, através desses órgãos, trabalha. Porque o plano da nova ordem mundial é estabelecer o governo e o reinado do anticristo. E é justamente por estarem estabelecendo este reinado que, a começar por muitas nações longínquas e o nosso país, estamos numa denegrinação total de economia, sociedade e religião. As religiões hoje, infelizmente, sem jamais querer faltar o respeito,
a ninguém, mas temos que falar a verdade, porque Cristo é a verdade. Vemos hoje denominações, principalmente as neopentecostais, igrejas completamente falidas espiritualmente, moralmente falando, e o principal, espiritual. A gente vê pessoas que, como está escrito aqui, como acabamos de ler, aqui no verso 24, né? Melhor, 25. E pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão, e no seu coração se engrandecerá, e por causa da tranquilidade destruirá muitos. Então, amados, o inimigo das nossas almas, ele vem trabalhando há muito tempo na nova ordem mundial. A nova ordem mundial, o que é a nova ordem mundial? É como estamos acabando de dizer aqui nesse segundo vídeo, falando sobre a nova ordem. A nova ordem mundial, ela é um órgão de poder que à sua frente estão a maçonaria, os Illuminatis, os Rockefellers e os Goldbergs. Esses órgãos citados, juntos, eles fazem a nova ordem mundial. E a nova ordem mundial é o que está hoje causando toda essa catástrofe desde o início, desde o início dos tempos em que as nações vizinhas já tinham o seu monarca, o seu rei, melhor, o seu político, o seu imperador, o seu órgão de governo e economia. E esses órgãos de governo e economia, eles foram se estabelecendo através de reinados, através de, principalmente hoje, falando de hoje, das falsas religiões. Então, as falsas religiões, qual é a função das falsas religiões? Como acabamos de falar aqui. Tranquilizar a muitos. Porque vivemos, amados, numa sociedade completamente despreparada. E, infelizmente, as denominações evangélicas, elas não falam sobre esse assunto para você. Por quê? Porque o povo está preocupado em ver o que está na mídia social, na rede de televisão. O povo está preocupado e o povo está, como se diz, convencido a ver o que passa na televisão, o que passa na Rede Globo, o que passa na TV News, o que passa na Rede Record e o que passa até em redes de estações evangélicas. E, infelizmente, amados, a realidade pura, o povo não está nem aí. Por quê? Porque as igrejas, elas são proibidas de falar isso que estamos falando aqui. Para muitos líderes, o seu alvo é Jesus e realmente o nosso alvo é Cristo. Mas sabemos, amados, que o nosso alvo principal
é Cristo e o amor, a voluntariedade em adorá-lo e agradá-lo e a nossa salvação. E muitas pessoas, infelizmente, vivem num sistema que é o sistema enganoso qual nós vivemos, que as pessoas estão vivendo como soldados, sendo conduzidos como cavalos e não como soldados. As pessoas estão marchando, perdão da palavra, melhor assim dizendo. As pessoas estão andando como cavalos e não como soldados. E estão andando como cavalos com os olhos vendados, indo rumo à destruição. E quando não é rumo à destruição, é rumo ao desengano. Na maçonaria, para quem não sabe, tudo isso que estamos passando e que está acontecendo é o fruto da nova ordem mundial, de que eles conhecem a Bíblia Sagrada muito melhor do que eu e do que você. Para quem não sabe, e muitos eu sei que sabem, o senhor Albert Pike, que foi o Papa da Maçonaria, ao lançar o seu livro Moral e Dogmas, após ele, se não me falha a memória, o senhor chamado Albert Thomas, ou Thomas Jefferson, eu não lembro mais o nome, perdão, ele levou 16 anos para reescrever toda a Bíblia Sagrada, retirando o nome de Jesus e os seus feitos da Bíblia. Porque, para o Papa da Maçonaria Albert Pike, o que ele deixou por escrito e comandado é que Jesus foi apenas um grande sábio, mas que Lúcifer, Satanás, é o Deus do bem e Cristo o Deus do mal. E para isso, ele satanizou a maçonaria e reescreveu escreveu a Bíblia maçônica chamada Moral e Dogmas. Esse senhor Albert Pike era um filósofo. Ele foi o responsável pela Guerra Civil Americana. E ele foi o responsável por escrever esses tomos. E ele foi aquele quem escreveu a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. E com isso, hoje, nos dias de hoje, muitos políticos, pastores, juízes, delegados, órgãos de grande entidade no país, fazem parte desta organização. Por que eles fazem parte dessa organização? Porque essa organização, para quem não sabe, é de onde sairá o anticristo. O anticristo, ele há de sair dessa organização. Porque qual é a função do inimigo das nossas almas? Matar, roubar e destruir. E é justamente por isso que está sendo criado toda essa situação no nosso país. As pessoas pensam que Lula roubou,
que José Disseu roubou, que Dilma roubou, que Michel Temer roubou, mas nenhum deles tem poder de roubar um centavo, mano. Quem estuda sobre esse assunto sabe muito bem do que estamos aqui falando. E do que estamos falando? Justamente do que o Senhor, Ele falou na sua palavra há quase 3.000 anos atrás, através do profeta Daniel, que no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, se levantará um rei feroz de cara e será entendido em adivinhações. A maçonaria, para quem não sabe, ela trabalha justamente em cima da Bíblia Sagrada. Chama-se alta magia. Muitas pessoas temem o candomblé, muitas pessoas temem a Umbanda, a Quimbanda, o Espiritismo. Muitas pessoas temem a magia negra. Mas as pessoas ainda não sabem que o maior órgão de alta magia, acima da magia negra, está a maçonaria. E para quem não sabe do assunto, para ficar mais aberto, para quem não sabe, pode pesquisar aí na internet o site do Dr. José Renato Pedrosa e também do pastor Daniel Batista, do Cenáculo da Fé, que também combate bastante a maçonaria. São homens de um entendimento muito mais amplo para honrar e glória o nome do Senhor, que sabe muito bem a seriedade que esse assunto que estamos falando aqui hoje, justamente dentro do foco da nova ordem mundial. E a nova ordem mundial, para quem não sabe, ela é responsável não só pela situação política e econômica do nosso país, como falamos já desde o início das falsas igrejas. E até de igrejas sérias, como as pentecostais. A maçonaria também está envolvida. Por que ela está envolvida? Porque ela é um órgão que comanda os demais órgãos. E os outros órgãos que ela comanda são os órgãos de segurança. A maçonaria ela comanda o exército do nosso país, a marinha aeronáutica, comanda a polícia militar civil federal, todo órgão de segurança de forças armadas que você imaginar. A maçonaria ela está por trás disso. E quem está junto também com a maçonaria nisso? O Império Romano. Perdão. O Império Romano está por trás de tudo isso. Aleluia. Já há muito tempo. Como o Senhor mostrou a Nabucodonosor a estátua aqui no capítulo 2. E para a glória de Deus, como já está aqui escrito, o Senhor mostrou a Daniel o segredo da estátua e das 4 joias que a estátua possuía.
E a primeira parte da estátua foi a cabeça, que foi o ouro. A segunda parte da estátua foi a prata, dos ombros até o peito. E do peito para baixo, do estômago até os quadris, foi o bronze. E as pernas de ferro. Os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Essa simbologia na maçonaria, e para quem não sabe, no Império Romano, no Vaticano, ele tem muito valor simbólico. Porque, como está aqui escrito, que quando Nabucodonosor via essa estátua com todos esses símbolos representados, então foi cortada, uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Vejam, quando a Bíblia Sagrada foi reescrevida por um maçom, ele reescreveu a Bíblia como ela é. Porém, tudo que era de Cristo, ele retirou. Ele levou 16 anos para fazer isso. Porque Deus, na sua fidelidade, amado, ele não deixa o seu povo ficar perdido, por mais que continue ainda sendo enganados. Ao saberem destas palavras, que eles estudam a Bíblia, eles acompanham a Bíblia, muito mais do que eu, do que vocês, ou do que qualquer outro que seja entendido. Porque a inteligência deles, amados, é uma inteligência sobre-humana, é uma inteligência sem igual. Eles sabem que estes fatos hão de acontecer. E por saber que estes fatos vão acontecer, então eles estão desesperadamente enganando as nações em geral, principalmente o nosso país, para que o arrebatamento ele seja o mais rápido possível abreviado. E por quê? Eles têm todo esse interesse de que o arrebatamento aconteça. Eles também estão acompanhando, como segunda-feira agora, a nação eleita completou 70 anos. E para aqueles que estão ligados nas profecias, pela misericórdia como nós estamos, e você também deve estar. Para quem não sabe, este é o ano da visitação do Senhor para com Israel. Daqui para frente, queridos, vocês vão ver muitas coisas acontecer. E são coisas, aleluia, para edificar a igreja. A igreja não deve mais estar esperando prosperidade. A igreja não deve mais estar iludida com formalismos, que hoje, infelizmente, é o que está sendo pregado, amado. É formalismo, modismo. Quando vivemos o evangelho real, sabemos que o foco do evangelho é Cristo. Mas infelizmente, amados, vemos hoje igrejas que se tornaram grandes templos, vivendo um verdadeiro modismo.
um verdadeiro esfriamento. São pessoas que estão apenas preocupadas em manter doutrina. Perdão. Estão apenas preocupadas em manter um padrão doutrinário. São líderes que estão apenas preocupados em manter a igreja em um modismo, em um formalismo religioso. Mas quando se trata de alertarmos a igreja sobre a grande tribulação, sobre o Apocalipse, até mesmo sobre o inferno, isto não estamos mais vendo ser pregado. Por quê? O amor se esfriou. E infelizmente, amados, muitos líderes estão trabalhando a serviço da nova ordem mundial. Esses grandes templos que você vê aí sendo construídos, aleluia, igrejas que se tornaram empresas. Como já falamos aqui desde os nossos primeiros vídeos. E desde o nosso primeiro vídeo para honrar o nome do Senhor. Não é, amados, dinheiro apenas do teu dízimo e da tua oferta. Isso é dinheiro que vem da nova ordem mundial. Pastores, líderes que se venderam para essa nova ordem. Líderes que estão negociando com o governo do anticristo a salvação deles e até a sua salvação. Para honrar a glória do nome do Senhor, nós sabemos que, infelizmente, como a própria palavra do Senhor diz, muitos são cordeiros aparentes, mas que por dentro são lobos devoradores. E infelizmente, eu me lembro que em média de 8 anos atrás, eu estava desviado dos caminhos do Senhor. E eu me lembro que a igreja Paz e Vida, do pastor João Ribe Pailarim, ela promoveu um curso gratuito de teologia. E nesse período, como eu estava desviado, eu estava sem o temor de Deus. E ali, quando foi anunciado no rádio, na internet, que era um curso reconhecido pelo MEC, e que ao concluir o curso teríamos direito à carteira assinada e tudo mais, profissionalmente eu fiquei alegre com essa notícia, porque eu pensei, bom, se é assim, eu vou fazer uma coisa que eu já gostei muito de fazer, que era pregar a palavra, o Evangelho, e ainda vou me tornar um profissional da área. E ali eu fui, e a minha esposa na época já tinha dito que achava errado. Como é que uma igreja ela promove um curso de teologia para todas as religiões? Muitas pessoas não entenderam isso. Aqueles que já sabiam do que estamos falando aqui, sabia que aquilo é errado.
sabia que essa atitude é uma atitude comunista. Mesmo assim eu fui. E amados, no início foi muito bom aprendizado e tal, mas de repente Jesus ele tirou aquela vontade de eu continuar aquele curso. Se não me falha a memória, eu ainda cheguei até o 10º, foi o terceiro período, mas eu não consegui mais continuar. Eu senti de Deus que não estava certo. Para mim, que já estava desviado dos caminhos do Senhor há quase 2 anos, de repente me deu aquele desejo de sair dali. E de 4 anos para cá, amados, para a glória de Deus, o Senhor tinha de mostrar-me que Ele não estava naquele seminário. Que aquilo era um falso seminário. Como pode ser um babalorixá pastor? Porque a partir do momento que eu, como líder evangélico, líder de uma igreja de nome, como a Paz e Vida se tornou, como o pastor João Ribe Pagliarim ele é, como posso eu promover um curso de teologia para pessoas de todas as religiões? Pode um babalorixá ser pastor? Pode um pai de santo ser pastor? Pode uma mãe de santo ser líder evangélico? Então, amados, hoje sei que para a honra e a glória do nome do Senhor, tudo isto faz parte do ecumenismo e da nova ordem mundial. E a função da nova ordem mundial é realizar tudo isto que acabamos de falar para vocês até aqui. Unir e unificar todas as religiões. Unir, aleluia, o profano com o santo. E o santo com o profano. O imundo com o limpo. E o limpo com o imundo. E o Senhor, na sua santa palavra, amados, já deixa bem claro que as trevas e a luz, elas não têm como se unir. E tudo que está acontecendo no nosso país, de toda essa catástrofe econômica e política, toda essa catástrofe religiosa, de você ver aí líderes evangélicos completamente, como está escrito aqui na palavra do Senhor, mais uma vez aqui no capítulo 8 de Daniel, prevaricadores. O anticristo, amados, ele já está aqui na terra. Porém, para quem não sabe, através deste templo de Salomão construído aqui no nosso país, que é o terceiro templo construído no mundo, pela falsa igreja universal. Porque sabemos, amado, que esse templo construído não foi a igreja universal, coisa nenhuma que construiu. Esse templo ele foi construído pela maçonaria.
E esse tempo, para quem não sabe, até que seja realizado o plano de que a mesquita de Omar seja destruída para o quarto templo, ao qual o anticristo se assentará nele. Até que esse plano não seja executado, é aqui no nosso país, aleluia, é aqui na nossa nação, que Satanás conseguiu estabelecer o terceiro templo de Salomão, aqui na América do Sul. E para quem não sabe, o senhor Edir Macedo Bezerra, agora sacerdote do templo, ele está batalhando para ser o falso profeta, que é aquele que vai reinar ao lado da besta, do político que há de dominar o mundo através do sistema econômico. E o senhor Edir Macedo Bezerra através do religioso. De lado a lado está ele já lutando com esse espírito das trevas, para que quando esse espírito for manifesto no homem do pecado, como já está aqui escrito, um rei feroz de cara, e será entendido em adivinhações. Para quem não sabe, o templo de Salomão também já abrange a torre dos 9 desconhecidos. E nessa torre dos 9 desconhecidos 3 embaixo, 3 no meio e 3 em cima. E esses 3 acima dessa torre, que é a pirâmide. A pirâmide de comando aqui está em vários órgãos, também políticos e econômicos. E de vários órgãos também de produtos de consumo. Acima, na sua cabeça, existem 3 que ali tem contato direto com as trevas, direto com o inimigo das nossas almas, para decidir o que estes vão fazer com a nossa nação. E para a honra e a glória do nome do Senhor, queremos continuar para com vocês este assunto no próximo bloco, no nome santo do Senhor Jesus.